A todos, graça e paz. Nesta pregação, vamos falar do novo nascimento, a forma como Deus resgata as pessoas para o seu reino. Esta mensagem está dividida em 4 partes, sendo: a primeira, as condições do ser humano diante de Deus; a segunda, as obrigações de Deus com relação ao ser humano; a terceira, quem Deus predestinou para ser salvo; e a quarta, o preço que foi pago para resgatar as pessoas para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e querido Pai, graças te dou pela orientação do Espírito Santo durante a meditação na sua santa palavra. É em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 3, do versículo 1 ao 7. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Como nós vimos nessa passagem, Jesus diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Para compreendermos melhor a necessidade que o homem tem do novo nascimento, precisamos falar sobre. A primeira parte desta pregação é sobre as condições do ser humano diante de Deus. Está escrito em Gênesis 2, versículo 16 e 17: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta era a condição que Deus impôs a Adão para que ele vivesse no jardim do Éden e em comunhão constante com Deus. Porém, em um dado momento, Adão caiu em tentação e provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conforme está escrito em Gênesis 3, versículos 6 e 7. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E por esta razão, Deus teve que cumprir com a sua palavra, conforme está escrito em Gênesis 3, do versículo 16 ao 24. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida.
Esta é a condição do ser humano diante de Deus, viver totalmente afastado de Deus. E não pense você que este pecado se aplica somente a Adão. Este pecado passou a todos os homens, conforme está escrito em Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Ou seja, não existe justificativa para que a pessoa possa se considerar salva diante de Deus, pois a sua herança é justamente o pecado e não a natureza divina. E também em Romanos 3,10 está escrito: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. E também em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, fica muito claro que a condição do homem diante de Deus que é de afastamento total. Agora, na segunda parte da pregação, vamos falar sobre as obrigações de Deus com relação ao ser humano. Pois bem, diante da condição pecadora que o homem tem diante de Deus, qual é a obrigação de Deus com relação a aceitá-lo em seu reino? Nenhuma obrigação. Deus não tem nenhuma obrigação com o homem. Tudo que o homem faz é consequência de seus atos. E com relação à salvação, Deus também não tem nenhuma obrigação com o homem, pois afinal de contas, o homem preferiu o pecado ao invés de obedecer a Deus. Na terceira parte desta pregação, vamos ver quem Deus predestinou para ser salvo. Sim, dentre todos os pecadores, aqueles que não merecem salvação, Deus predestinou alguns para serem salvos do pecado. Não sei em que proporção, mas acredito que são poucos, pois o Senhor Jesus disse, conforme está escrito em Mateus 7,14: E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Com relação aos escolhidos por Deus, também está escrito em Romanos 8, 29 e 30: Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Os que Deus conheceu não são aqueles que por acaso Deus sabia que iriam dizer em um culto: Eu aceito Jesus, e por isso ele os elegeu para a salvação. Também não são aqueles que Deus sabia que um dia iriam fazer maravilhosas obras em favor do reino de Deus. Não, não são estes. Se fosse por aceitar Jesus ou por obras, a salvação dependeria exclusivamente da pessoa ter a vontade em dizer eu aceito Jesus ou de ter condições de fazer boas obras. Se fosse assim, a salvação não seria obra de Deus, mas sim obra da pessoa. Acreditar nisso é desacreditar na soberania de Deus, é querer tirar de Deus o poder de salvar pela graça. Aqueles que Deus conheceu são exatamente aquelas pessoas que Deus, antes da fundação do mundo, já havia escolhido para serem salvos, para serem conforme à imagem de Jesus e não mais conforme à imagem de Adão. Os predestinados por Deus foram chamados por Deus. Quando estes ouvem o Evangelho de Jesus, a palavra passa pelo ouvido e vai direto para o coração. O convencimento do Espírito Santo na vida dessa pessoa é tão intenso que a pessoa passa a acreditar que é ela quem está tendo o desejo de dizer sim para Deus. Na verdade, é Deus quem está fazendo ela dizer sim. Esta mesma pessoa sentirá em seu coração o desejo de fazer obras para Deus, por gratidão a Ele, e não com a intenção de merecer a salvação, apenas por gratidão. Deus chama os seus através da atração no corpo de Cristo lá na cruz do Calvário. Foi o que Jesus prometeu, conforme o que está escrito em João 12:32. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Esta atração que Jesus está fazendo de todos é com relação a todos aqueles que Deus predestinou para serem salvos. Não se trata de atrair todos no sentido de qualquer um,
pois os que foram atraídos foram justificados e glorificados. A salvação que Deus dá não é uma sequência de peneiramento que vai selecionando a cada processo. Não existe uma peneira onde todos são atraídos e depois alguns são justificados e depois somente uns poucos são glorificados. Não! A única peneira que existe é a escolha de Deus com relação a quem será salvo e quem será atraído, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo, conforme está escrito em Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 8. Preste muita atenção. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Agora, na quarta e última parte desta pregação, vamos ver o preço que foi pago para resgatar as pessoas para o reino de Deus. Para resgatar as pessoas do pecado e passarem a ter o novo nascimento, um preço muito alto teve que ser pago, pois está escrito em Hebreus 9:22: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue foi derramado por Jesus. O preço foi pago por Jesus. O próprio Senhor Jesus disse, conforme está escrito em Mateus 26:28: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Para concluirmos, a salvação é obra, é misericórdia e é amor de Deus. Ninguém tem o direito de exigir algo de Deus, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus é soberano em tudo que faz, inclusive e principalmente com relação à graça salvadora. O novo nascimento é dado por Deus através de Jesus. Você já foi convencido pelo Espírito Santo que você, espiritualmente falando, foi atraído, crucificado, morto, sepultado e ressuscitado juntamente com Cristo? Se sim, dê graças a Deus, louve a Deus e glorifique a Deus em toda a sua vida e não peques mais. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te dou graças porque o Senhor teve misericórdia e amor, a ponto de enviar seu Filho Jesus para a remissão do pecado e da morte. É em nome de Jesus que eu oro agradecido a Ti. Amém.